Principalmente. O senador diplomado Sérgio Moro, né, conforme o ex-juiz, o Brasil precisa retomar a prisão em segunda instância. O ex-juiz defende a pauta desde a época de ministro da Justiça, abro aspas. Trata-se de uma causa histórica que o Brasil precisa retomar. Essa é uma forma de reduzirmos a impunidade, fecho aspas. Em 2019, Moro incluiu a proposta no pacote anticrime que foi aprovado. Porém, o grupo de trabalho que analisava a medida decidiu que a prisão em segunda instância deveria ser tratada como uma PEC, projeto de emenda à Constituição e não em projeto de lei. Atualmente, a Constituição permite que o réu seja considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Em outras palavras, depois do esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias. E eu acho que essa reflexão, que todo mundo gosta de saber, é bom que a gente case esse anseio da sociedade com essa questão do judiciário preconceituoso. Quem imagina um judiciário em que, na primeira e na segunda instância, o cidadão é tratado como lixo, é tratado com preconceito, aí ele vai preso. Aí ele não tem advogado para chegar no STJ e no STF. Então, se alguém foi vítima de um preconceito, de um julgamento, para ele acabou. Mas os donos do poder vão ter recursos para ir aos tribunais. E é caro. É caro chegar em Brasília, não é, Bissoli? Posso dizer, e que bom que é caro, porque advogado vive disso, Pavinato. Mas o senhor Moro, eu estou tentando entender, e eu acho que o nosso amigo Rodolfo, que talvez tenha a oportunidade de fazer essa pergunta. Eu queria entender o que ele faz ainda no União Brasil, partido que passou a integrar o governo Lula, partido que está dando apoio à eleição de Lira e de Pacheco no Senado. E lembrá-lo de uma coisa simples, o mandato do senador não tem fidelidade partidária. Exato. Ah, mas não tem nenhum partido que eu me identifique. O senador o senador Regufe do Distrito Federal, quando não se identificava mais com o seu partido, ficou 5 anos sem partido algum no Senado Federal. Então o senhor Moro poderia hoje, inclusive, estar desfiliado e não ter partido algum para ter independência. E minha pergunta é, será que vem com esse discurso já para disfarçar uma falta de posição? Porque eu queria entender, alguém que foi eleito lastreado no voto bolsonarista no Paraná, está lá no União Brasil, que é base do governo Lula. Será que o seu voto secreto, o Ricardo vai fazer a pergunta, eu vou passar para ele aqui, será que seu no voto secreto vai o quê, Ricardo? O que eu quero saber em quem o senador Moro vota para presidente do Senado Federal agora. Eu não vi nenhum posicionamento, não sei se os colegas aqui viram, né? Eu queria muito saber. O partido dele disse que liberou. Dia 1º agora. Mas nomeou 3 ministérios no governo Lula. Eu vou falar uma coisa. Você chega, um cara que é especialista em manipulite, né, a operação italiana de prender a máfia, um cara que é preocupado com a segunda instância, ficou esse tempo agora de sabático, né, recebendo boas remunerações pelas coisas que fazia, pelas caminhadas que fez, pelos caminhos que andou. Por que ele já não fez um projeto juridicamente embasado de lei que resolva o problema disso? Foi ministro da Justiça. Agora volta assim. Foi ministro da Justiça, Pavinato. Preciso voltar com a segunda instância. Isso é enganar o povo de novo. Mas, gente, ele foi eleito aos trancos e barrancos, convenhamos, né? Tentou ser eleito aqui por São Paulo, aí tentou pelo Novo, né? Deu ali uma conversa aí pelo Novo, depois mudou de partido, não deu de novo, aí foi lá pelo Podemos, exatamente, não deu, foi lá para o Sul. Enfim, ele foi eleito assim aos trancos e barrancos, demonstra que conhecimento político lhe falta bastante, porque estratégia não foi desenhada para sua eleição, conseguiu ser eleito, e nós vemos ali que parece que nem estratégia para o próprio mandato ele tem. Essa prisão em segunda instância era a bandeira do Álvaro Dias, uma bandeira clara do Álvaro, que foi rival dele no Paraná. Ele e foi padrinho aqui, entre aspas. Deu a pernada no Álvaro, agora pegou a bandeira do Álvaro. É 100% de... Como é que é? Frente ampla do amor aí. Na sua ida ao podcast Sem Filtro, meu podcast, você me ensinou uma coisa lá. Você falou, a pessoa... Você ensinou muita gente lá. Você falou o seguinte, e eu trago para mim para dar o exemplo do Sérgio Moro. A pessoa, quando vai debater um assunto comigo, ela tem que ser, no mínimo, embasada de todas as informações. Porque senão não há um debate. Eu, enquanto o Sérgio Moro, eu estava de um outro lado da situação. Eu estava do lado que estava assistindo o Sérgio Moro
combatendo a corrupção, sendo juiz. Sim, exato. Dentro das prerrogativas da lei, como eu não sou embasado, não era naquela época e também não sou agora, eu não entendia o que um juiz poderia fazer ou não. Mas o Sérgio Moro foi levantado como um herói para as pessoas que moram na periferia, assim como eu. Moro lá no bairro Parque Novo Mundo, na Vila Maria. Lá para as pessoas que eram contra a corrupção, levantaram uma bandeira a favor do Sérgio Moro. Eu ainda tenho para mim que o Sérgio Moro é aquela pessoa. Eu preciso entender, hoje, trabalhando com vocês aqui e estudando um pouco mais, eu vejo que talvez o ministro do STF hoje, tem um grande ministro lá, que toma as mesmas proporções de medidas monocráticas como o Sérgio Moro tomou. Mas eu ainda não consigo apagar a visão do Sérgio Moro de uma pessoa que combateu a corrupção. E talvez ele seja um novo entrante na política. E como um novo entrante, ele vai cometer vários erros. A pergunta que o Bissoli deixou no ar, por que ele está no União Brasil, é uma pergunta que eu também faria para ele e vou fazer se ele tiver a oportunidade de ir no meu podcast, como já está combinado dele ir. Simples e fácil. Eu preciso entender, para falar mais do Sérgio Moro, quem é o Sérgio Moro político? Porque até agora ele não teve tempo de mostrar. Tá lá fazendo as suas peripécias, ok, mas eu ainda não tenho uma análise fechada sobre o Sérgio Moro. Eu não consigo falar se isso é um bem, se ele é um mal, se ele é um câncer na política, como outros políticos. Eu não consigo defender e também não consigo atacar. Essa é a minha ideia. Eu tô sendo bem humilde de falar isso pra vocês aqui. A questão com o Sérgio Moro é saber se ele é mais um ou não. Ou seja, já começa a ele chega com um projeto. Do Senado agora. Sim. Quem ele vota para presidente do Senado? Primeiro movimento político, o senador Moro, é agora. O senhor vai tomar posse e vai votar para presidente do Senado. Vota em quem?